Rafa, eu tô acostumada com vocês, repórteres do Rio, sempre avisando, Mari, ano de eleição, por exemplo, tem que prestar atenção na política do Flamengo, etc. Rolou a eleição, mudou o mandato e a gente tá falando de bastidores e política do Flamengo de novo, Rafa? É isso, Mariana, Jailson e fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Flamengo em ebulição, coisa que normalmente acontece quando as coisas no campo não vão bem e não é propriamente um cenário que remeta ao time de futebol que foi eliminado pelo Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, mas deixou a competição com uma boa imagem perante o seu torcedor. O problema está na gestão do departamento que tem como responsável o português José Boto. Recentemente, o Flamengo fez um movimento para contratar o atacante Mickey Johnston, jogador do West Bromwich. A negociação estava acertada e, em função de uma grande repercussão negativa interna e externamente, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, vetou a decisão tomada pelo diretor executivo José Boto. Isso fez com que surgisse um rumor muito forte que o dirigente português poderia perder a condição e deixar o comando do futebol do Flamengo. Mas, por hora, essa situação está neutralizada. Apesar de ter vetado esta última contratação, BAP segue confiando no seu diretor executivo de futebol e José Boto permanece comandando o futebol do Flamengo. Existe uma multa em caso de rescisão do contrato atual entre as duas partes. Essa multa é de R$2 milhões. O ambiente interno para o Boto não é dos melhores, desde que ele falou que o Flamengo tinha sim o interesse de negociar o atacante Pedro, que hoje não é mais titular do time do técnico Felipe Luiz, e o que se sabe é que, apesar da pressão interna e externa, BAP, por hora, mantém sua confiança no atual executivo. Até porque, segundo o dirigente teria comentado com alguns dos seus pares, qualquer decisão em contrário iria flertar intimamente com a possibilidade de não ser uma medida profissional. E uma coisa que o BAP sempre falou desde os tempos de campanha é que todos os departamentos do Flamengo seriam profissionalizados e o futebol, obviamente, é o carro-chefe disso tudo. Flamengo em ebulição por esse extracampo muito forte, mas o fato é que, por hora, o Boto continua. Mari? São vários episódios, né? Tem alguns, assim, que, sinceramente, eu acho tão... A história, por exemplo, do Vlahovic. Foi perguntado pela Gazeta dello Sport de um jogador que gostaria, ele citou o nome do jogador, não vejo motivo para se gerar um atrito e tudo mais. Tem algumas outras questões, como a história em relação a uma possível venda lá do Pedro e tudo mais, que eu acho que são coisas que não podem acontecer. Acho que isso cabe conversa, acho que é o tipo de coisa para você chamar, ter uma reunião e tudo mais. Então, acho que eu vejo episódios de formas diferentes. Só que essa relação parece desgastada, assim, pelo acúmulo de situações, a forma como a gente viu, a ponto da contratação de um jogador acabar não acontecendo. Tem, assim, o que eu imagino que possa acontecer e a forma como eu enxergo. Sinceramente, acho que é um episódio, para mim, uma situação que poderia ser contornável, de conversa, mas considerando a realidade do futebol brasileiro, como não sei, me parece difícil a situação ser contornável, tendo em vista como é o nosso modus operandi aqui. Mas, assim, sinceramente, acho que tem coisas e coisas para se avaliar aí dentro. Tem algumas coisas que são criticáveis e outras, sinceramente... Por isso que podiam sentar, aproveitar que o Boto é português, já podia cantar um famoso fado de Amália Rodrigues para a diretoria do Flamengo, que falava assim: o que queres tu de mim? Né? O que queres tu de mim? Deixar claro até onde, os limites. Eu acho que essas questões, porque é muito amigão do técnico, quer dizer, então tem que ser inimigo. Qual o problema de ser amigo do técnico? Ainda bem. É o meu pensamento, pelo menos. Bobagem, né? Muita marola em cima, as coisas pontuais que o Donk apontou. Aí, numa eventual reunião cara a cara, a diretoria colocaria isso. O Flamengo estava caminhando, o Flamengo já tinha tirado o pé da lama financeiramente, da maneira organizacional, faltava a profissionalização do futebol, essa profissionalização estava vindo com o Boto e agora, de repente, uma recaída nesse sentido. Voltaram as fofocas, voltaram os vazamentos, os WhatsApps, as mensaginhas que em outros momentos derrubaram outras pessoas. Acho que está na hora de estancar isso, né? Tem um vazamento aí nessa reestruturação do futebol do Flamengo pós-Brás.
A gente enxergou isso de uma maneira mais profissional e agora parece que está dando passos atrás em relação a isso. Acho que é hora de estancar essa história. Não, é um retrocesso mesmo, prof. Porque os sócios do Flamengo e a torcida como um todo exigia esse passo adiante, que era a profissionalização do departamento de futebol. Ninguém discute os méritos da gestão Landim na parte de finanças e até na parte esportiva, conquistou muitos títulos, mas faltava essa estruturação e uma mentalidade mais profissional no departamento de futebol. E foi com esse intuito que colocaram o BAP no cargo. O BAP só está sentado na presidência do Flamengo porque prometeu a profissionalização. E quando ele desautoriza o chefe do futebol, alguém que foi contratado com essa missão de profissionalizar, de certa forma, ele dá voz e dá poder ao burburinho do clube que se incomoda com isso. A política interna do Flamengo, e essa é uma política nociva na maioria dos clubes, está reagindo a esse processo de profissionalização, tentando fritar o Boto. Porque, vamos combinar, o antecessor do Boto, o Marcos Braz, que era um cargo político, o Braz fez coisas muito piores e nunca gerou esse tipo de reação, nunca gerou essa comoção de diretoria, de conselheiros, por atitudes que visam profissionalizar o clube. Nossa, contratou alguém usando o scout, olhando fora do radar. Nossa, isso deveria ser um mérito. Legal que o cara está indo por esse caminho, mas não. A diretoria reage a estímulo externo. E eu citei o Braz. O Braz, entre outras coisas, saiu na mão com o torcedor no shopping, chegando a esse cúmulo, não foi punido. O Braz usou o Flamengo várias vezes com intuito eleitoreiro e político, que foi vereador no Rio de Janeiro e usava bandeira e cores do Flamengo e nada acontecia. Então, antes, o que era normal com o Braz, uma faísca com o Boto já gera todo esse incêndio, já gera toda essa comoção e essa necessidade de fritar um profissional que começou seu trabalho há pouco tempo. É um trabalho delicado, porque quando você vai profissionalizar um ambiente que ainda tem métodos amadores, muita gente vai ficar sentida. Muita gente vai ficar com dor de cotovelo, vai tocar na vaidade. Porque antes, todo mundo tinha portas abertas no CT do Flamengo, no departamento médico, todo mundo dava pitaco e todo mundo falava com comissão técnica. O Boto tem começado a fechar e a blindar esse ambiente. Naturalmente, o conselheiro que antes ia lá tirar fotinha com o jogador, já não tira mais, fica melindrado. Então, a diretoria do Flamengo, o comando, e principalmente o BAP, precisam ficar atentos a esse movimento. Porque se deixarem rifar um executivo de futebol que chegou com a missão de profissionalizar, porque ele está profissionalizando, aí, de fato, o Flamengo vai voltar muitas casas nesse processo que está acontecendo. O Flamengo, até no processo de contratação, a gente já vê o Flamengo tentando ser mais cirúrgico, ou o Flamengo tentando olhar com outros olhos para o mercado. Tem oportunidades como Danilo, como Jorginho, ok, mas o Flamengo também vai tentar montar um elenco com mais profundidade, com jogadores com características diferentes. E até no caso do Johnston, o pessoal, nossa, mas um jogador irlandês... 35 milhões. Na realidade do Flamengo hoje, não inviabiliza outras contratações. Ele chegaria para compor elenco. Então foi uma gritaria, para mim, muito desproporcional, que tem o intuito de fazer o Flamengo diminuir o pé ou brecar a profissionalização impulso no departamento de futebol. Repercussão. Flamengo de olho na grande contratação do argentino, experiente argentino, que atualmente pode sair do Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, muito bom jogador, né? Um cara assim, que o Flamengo tá com dinheiro em caixa, o Flamengo quer contratação, depois dessa grande polêmica envolvendo o José Boto, tá respondendo diversos jornalistas, inclusive a informação de que o BAP tem um interesse em poder tirar o José Boto e trazer, né, o Leonardo. Vou explicar também para vocês tudo o que está acontecendo, só que a informação que eu recebi, né, de que o De Paul pode sim se embarcar no Brasil, né, seria aquela Aeroflá, aquela contratação que o torcedor rubro-negro gosta. É um cara que chega para ser o substituto ideal do Gerson e esse joga muita bola. Esse cara é espetacular, um cara assim de muita qualidade no setor de meio de campo
e pode ajudar muito o Flamengo para o restante da temporada. Vou falar uma coisa para vocês, cara. Antes de finalizar, o que está acontecendo aí com esse sprint aí que está sendo vazado com o José Boto? Alô, José Boto, vamos fechar mais a boca. Isso é Flamengo. Não tá satisfeito, pede para sair. Agora sim, prejudicar o Flamengo do jeito que você está prejudicando, sabe? Falando para qualquer jornalistazinho aí, sabe? Tudo que vai acontecer no clube, isso é uma vergonha. Fecha mais a boca, trabalha mais. Trouxe Juninho, trouxe Mickey Mouse, sabe? O Flamengo não é Shakhtar, né? O Flamengo não é PAOK. O Flamengo é pensamento de Flamengo, jogadores decisivos. Quer trazer uma aposta? Tudo bem, mas quando os jogadores decisivos já estiverem contratados. Fora isso, não dá, não tem condições. O que vocês concordam, amigas e amigos? Vocês concordam comigo? Né? Vocês acham que o José Boto tem que sair, tem que chegar o Leonardo? E vocês também aprovam a contratação do craque argentino Depou? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima.